Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem das mãos do Deus Criador dos céus e da terra. Muito bom dia. Ora a Deus nessa manhã, que esse dia seja um dia de muitas bênçãos para mim, para você, para nossa família. Que nós possamos sair da nossa casa, do nosso lar, na companhia dos santos anjos do Senhor. E esse dia, no final do dia, possamos voltar para casa reconhecendo a bondade, a grandeza de Deus sobre a nossa vida. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmo, capítulo 91, o verso 3, onde a palavra de Deus diz o seguinte: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Salmo, capítulo 91, o verso 3. Somente Deus pode nos livrar de todos os laços, de todos os males. Andando ao lado dele, buscando a ele pela manhã, nós estamos pedindo proteção, companhia, segurança de vivermos uma vida feliz. E tenho a certeza que ele vai ouvir o nosso clamor, estará ao nosso lado para suprir todas as nossas necessidades. Nesse canal, a cada manhã, nós estudamos um capítulo da Palavra de Deus. Como temos aprendido e reconhecido a bondade de Deus através do estudo do livro de Josué. Mas nessa manhã nós nos deteremos no capítulo 18, inicialmente no verso 1. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Siló foi o lugar escolhido pelo céu para que ele pudesse montar a sua tenda para morar no meio do seu povo. Nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 8, Deus falando para Moisés: me faça um santuário para que eu possa morar no meio do meu povo. Mas aqui no livro de Josué nós encontramos a concretização do sonho do Senhor, porque por um período de 40 anos o Senhor e o povo de Deus viveu peregrino pelo deserto. Mas quando entraram na terra prometida, haveria agora oportunidade para descanso, solidificar o local onde Deus moraria e habitaria no meio do seu povo. Esse sempre foi o ideal de Deus. Deus sempre quis morar no meio do seu povo. Siló, como sinônimo do nome do local, representava lugar de paz. Seria o local onde o povo saberia onde eles encontrariam a paz para suas almas, para suas vidas. Nesse encontro pessoal com Deus, teria a oportunidade de adorar o Criador. É claro que eles não teriam contato direto, mas à distância, no seu devido lugar, eles saberiam que Deus estava no meio deles. Eles iriam fazer as suas petições e o próprio Deus iria ouvir os seus clamores. O próprio Deus lutaria suas batalhas, o próprio Deus se manifestaria nas suas vidas. Não haveria alegria maior. O desejo de Deus sempre foi estar em contato completo com seu povo. O desejo de Deus é habitar no coração, na vida dos seus adoradores. O desejo de Deus é que nós um dia saiamos dessa terra e nos encontremos com Ele e vivamos com Ele por toda a eternidade. A localização do santuário em Siló era favorável para todas as tribos. Geograficamente, ela estava localizada no centro onde estavam todas as 12 tribos. Era favorável para todos virem se encontrar e adorar ao Senhor em Siló. Por um período de 300 anos, a Arca de Deus, o santuário, permaneceu em Siló. As escavações arqueológicas comprovam que lá em Siló havia um estoque grande de trigo, onde os sacerdotes usavam para os rituais dentro do santuário. Era uma prova clara que eles serviram ali, estavam diante de Deus, ministraram diante do Senhor, e a glória do Senhor, através da Shekinah, se manifestava como a demonstração do agrado de Deus pela vida dos seus filhos e as expressões de adoração que cada adorador se voltava para o seu Criador. O próprio jovem Samuel se tornou sacerdote lá em Siló. Foi lá que Deus com ele falou à noite, orientando como é que ele deveria proceder. Tenha certeza que hoje, onde eu e você nós estivermos, nós podemos nos tornar um adorador. Não necessariamente nós precisamos ir a Siló.
Mas aonde nós estivermos, ou no nosso carro, na nossa casa, nós podemos abrir o nosso coração e ter a certeza que o nosso Deus vai ouvir o nosso clamor. É claro, há lugares específicos, separados, santificados para esse ofício de adoração. Mas aonde nós estivermos, tenha certeza que Deus estará ao teu lado para ouvir o teu clamor. Josué capítulo 18, verso 3, a Bíblia diz o seguinte: Disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? É uma declaração que afeta a nossa vida nos dias em que nós estamos vivendo. Mas você pode entender que Josué, falando, pregando, orientando, ensinando as 12 tribos como é que eles deveriam proceder depois que Deus tinha permitido que eles entrassem na terra prometida. Eles tinham conseguido conquistar uma boa parte da terra, mas não era tudo que Deus queria dar ao seu povo. Deus queria que eles ampliassem os seus limites, mas eles tinham se acomodado com o que tinham conquistado. Às vezes era mais fácil receber tributos dos povos cananeus do que expulsá-los por completo da terra. Às vezes era mais fácil esporadicamente se beneficiar do que os cananeus e os filisteus possuíam do que expulsar e eliminá-los como Deus tinha pedido para que eles pudessem ser feito. O povo, na verdade, tinha se acomodado, mas essa não era a vontade do Senhor. Deus queria que gradativamente o seu povo se expandisse, aumentasse os seus limites, para que todos os povos na terra pudessem vir um dia se encontrar com o Deus de Abraão, com o Deus de Isaac, na cidade de Siló, a casa de adoração, lugar de encontro com o Deus Criador dos céus e da terra. Deus queria que dali as luzes do Evangelho pudessem alcançar os 4 cantos da terra, mas o povo do Senhor, eles se acomodaram em viver uma vida cômoda, se beneficiando dos tributos que os outros povos lhe pagavam, mas não estavam dispostos a cumprir aquilo que Deus pedia para que eles pudessem fazer. Creio que essa verdade nos ensina nos dias em que nós estamos vivendo. Nós não podemos nos acomodar com o que o Senhor já tem feito por nós. Deus quer dar para o seu povo muito mais do que nós já recebemos, mas nós precisamos avançar pela fé, nós precisamos crer nas promessas de Deus. Se nós vivermos uma vida pela fé, tenha certeza, nós iremos alcançar muito mais do que conseguimos alcançar até hoje. As nações que estavam ao redor do povo de Deus tinham se enfraquecido. Era uma oportunidade para destruí-los. Deus estava lhes dando tudo o que era possível para ampliar os seus territórios, mas eles estavam acomodados e não queriam aumentar o limite em decorrência do que já tinham recebido. Capítulo 18 do livro de Josué, o verso 4 ao verso 6, o pedido de Deus, que era o pedido de Josué, é que eles fizessem um mapeamento da terra. Eles deveriam descobrir as regiões que eram mais favoráveis para a agricultura e para a pecuária, onde cada tribo deveria se instalar. Deus queria se valer das características peculiares de cada tribo. O que eles tinham aprendido a cultivar, manter as suas famílias, Deus queria levá-los para as regiões onde eles tivessem maiores facilidades de poder se desenvolver. Por isso a necessidade de fazer um mapeamento da terra. Voltariam, mostrariam aos líderes e depois então haveria uma decisão onde cada tribo deveria se instalar. Os 21 homens que foram responsáveis, comissionados para espiar e fazer o mapeamento da terra, eles deveriam trazer o relatório, apresentar a Josué junto com o sacerdote Eleazar, e eles então agora iriam lançar a sorte para onde iria a tribo de Dan, Naftali, Zebulon, Issacar, Simeão. As outras tribos que não tinham recebido as suas heranças, elas deveriam ser sorteadas entre essas tribos para que eles pudessem lutar e tomar posse da terra e viver uma vida feliz, como a herança que Deus estava dando para o seu povo. Capítulo 18 do livro de Josué, o verso 16, a Bíblia fala do Vale de Inom. Esse Vale de Inom se tornou um termo pejorativo para o povo de Deus, porque era lá no Vale de Inom onde o deus Moloque, onde os amonitas, os eframitas, cultuavam ao deus Moloque
e sacrificavam os seus próprios filhos em nome da adoração ao deus Moloque. Era um repúdio à vida espiritual do povo de Deus. Deus abominava essa prática. Deus não aceitava que os seus filhos pudessem sacrificar os seus próprios filhos em adoração ao deus Moloque. O significado de Inon no grego é Geena, e Geena quer dizer inferno, lugar de adoração a deuses falsos, lugar de destruição, e Deus não queria que o seu povo estivesse envolvido com essas práticas. Josué capítulo 18, verso 22, a Bíblia fala da cidade de Betel. Betel foi uma herança recebida pela tribo de Benjamim, mas a tribo de Benjamim perdeu o direito de possuir a cidade de Betel para os eframitas. Aqui já se começa a perceber as dificuldades que o povo de Deus teve que enfrentar em não poder seguir as orientações como Deus tinha pedido para que eles pudessem fazer. Os eframitas eram para ser eliminados, mas a tribo de Benjamim optou em fazer alianças e cobrar tributos desses povos. Isso trouxe sérias consequências, ao ponto que eles chegaram ao ponto de perder o direito sobre a cidade de Betel. O capítulo 18, verso 28, a Bíblia fala sobre a herança da tribo de Benjamim. Não era uma região tão grande quanto as outras tribos, até porque a tribo de Benjamim era pequena, mas tinha uma característica especial a todo benjamita. Eles eram guerreiros, eles eram soldados, eles fizeram parte da defesa do povo de Deus em muitas batalhas. Eles cuidavam da retaguarda, como também eles faziam parte da infantaria. Era de fato uma tribo que estava disposta a lutar pelo povo do Senhor. Eles não só lutavam em defesa da sua própria tribo, mas como também eles lutavam em defesa de todo o povo de Deus. Quando Flávio Joséfo fala a respeito da terra que os benjamitas receberam, ele fala que, embora tenha sido de fato pequena, mas era um solo fértil, era um solo que tudo que se plantava se produzia. A mão de Deus estava também sobre a tribo de Benjamim. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 18, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: Deus quer habitar no meio do seu povo como ele habitou em Siló. Deus quer colocar o seu trono dentro do nosso coração. Através dessa conquista, Ele quer conduzir a nossa vida por toda a nossa trajetória. Ele espera que as nossas ações sejam resultados de uma vida entregue completamente a Ele, que nós o reconheçamos como sendo o Senhor, o dono, o proprietário, o rei e o governador e o comandante da nossa vida. Vivendo dessa forma, nós viveremos uma vida feliz. Ele deseja mais que nós sempre alcancemos as nossas conquistas pela fé no seu poder. Nós jamais possamos desviar os nossos olhos do seu comando, das suas ordens, das suas orientações. Se a nossa vida estiver completamente centralizada nele, nós sempre iremos alcançar mais bênçãos nessa vida. Os céus estão com as suas portas e janelas abertas, querendo derramar suas bênçãos sobre nós, mas muitas vezes nós estamos acanhados como o povo de Deus, nós nos acomodamos, nós não queremos avançar. Embora o céu almeje que nós avancemos, mas nós estamos acomodados. E o chamado de Deus para mim e para você nessa manhã é que nós, de fato, avancemos pela fé, pelo poder do Senhor. Creia, o desejo de Deus para o seu povo, para mim e para você, é que nós possamos ser sal da terra, a luz do mundo, como Deus queria que o seu povo fosse naquele período. Que nós possamos expandir, espalhar o Evangelho como semente germinada no solo que alcança até os confins da terra. Dessa forma, Deus muito em breve irá voltar para esse mundo, buscar o seu povo, e nós estaremos livres de todo mal e estaremos seguros ao lado do Senhor para todo sempre. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos. Reconhecemos as nossas falhas, confessamos os nossos erros. Nos ajude a cada dia a amar a Tua palavra, a viver de acordo com como o Senhor nos determina. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.